Paz do Senhor, irmã Isabel, Jonas, paz do Senhor, meu querido, tudo bem? Glória ao nome de Jesus, saudades aí também. Nós vamos hoje então falar sobre Atos capítulo 27. Nós estamos na nossa penúltima aula da vida do apóstolo Paulo, então segunda que vem é a última aula e a gente encerra a vida desse grande homem de Deus, né? Nós estamos aqui só para dar um briefing de como foi. Na aula passada nós falamos dos discursos que Paulo de defesa, que Paulo deu para reis e governadores, o como Deus usou a vida dele para que ele pudesse estar na presença desses reis e governadores, para poder falar do evangelho. Inclusive ele quase converteu o rei, né? Se a gente olhar aqui, né, no capítulo 26, né, ele quase converteu lá o Agripa ficou balançado com o testemunho de Paulo. Então, aqui nós vemos agora Paulo sentenciado, ele apelou para César, né? Ele sabia que ele ia ser morto se ele fosse para Jerusalém, se ele fosse julgado em Jerusalém ele seria morto. Então ele resolve, como cidadão romano, apelar para ser julgado perante César em Roma, né? Cumprindo assim o que Deus tinha prometido para ele, que ele iria pregar em Roma. Só que como que ele iria, né? Deus provê das melhores maneiras, ele provê dos jeitos mais absurdos e loucos, mas ele faz cumprir o chamado na nossa vida. Então eu quero relembrar você que independente do seu chamado, independente do que você está passando, Deus vai cumprir o chamado na sua vida. Pode ser da forma mais louca, pode ser da forma mais inusitada, assim como Paulo foi a forma mais inusitada, mas é tudo para a honra e para a glória dele. Amém? Então a gente começa o nosso capítulo, no capítulo 27, Paulo, ele já indo em direção a Roma, né? Então ele foi julgado, ficou preso durante um tempo, 2 anos, foi julgado e agora ele está indo em direção a Roma, certo? Então vamos lá. Então versículo 1. Jesus é bom, isso mesmo, Marcelo. Glória a Deus pela sua vida. Jesus é muito bom mesmo. Nós vamos mergulhar hoje no capítulo 27 de Paulo, de Atos aí, tá? Então vamos lá. No capítulo 27 ele já começa dessa forma, ó. Quando foi decidido que navegássemos, quando ele disse navegássemos, ou que nós navegássemos, ali nós conseguimos entender que Lucas estava junto com Paulo. Por que nós entendemos isso? Porque, como eu já falei, o livro de Atos foi escrito por Lucas, né? Foi escrito pelo Lucas, que é um médico, né? Que acompanhou Paulo em toda a sua viagem, em todas as situações. Ele estava acompanhando Paulo, né? E aí Lucas está acompanhando ele aqui, porque ele que escreveu esse livro de Atos. Então quando ele diz assim, quando foi decidido que navegássemos para a Itália, então a gente percebe que durante todo aquele tempo que Paulo ficou preso em Cesareia, que foi 2 anos, Lucas estava ali com ele, Lucas estava visitando, até que quando foi decidido que Paulo fosse para a Itália, ser julgado por César lá na Itália, né, em Roma, aí Lucas foi junto com ele. Para você ver, né? Lucas não largou o pé de Paulo desde o dia que ele conheceu ele até os momentos finais, né? Lucas estava junto com ele aqui. E aí Lucas fala, quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Então era um centurião, né? O centurião, ele era um general, ele era um chefe de 100 soldados, por isso chamava centurião, 100, de 100 soldados. Ele era como se fosse um capitão de uma tropa de 100 soldados ali. Então foi entregue para um centurião ali da corte imperial. E aí embarcando, no versículo 2, embarcando num navio adrimítino, esses navios adrimítinos, eles faziam viagens, né, de países para países pela costa ali da Ásia, mais ou menos. Ele fazia, né? Se você pegar o mapa mundi, eu não tenho como mostrar agora, mas tem uma costa da Ásia ali
que ele vai fazendo até chegar lá na Itália. Então esse navio Adrimítimo era um navio exclusivo para isso, né? E que estava de partida para costear a Ásia, ou seja, pela costa da Ásia, né? Fazendo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Então olha que, se vocês forem lembrar das aulas passadas, nós vemos que Aristarco era um cara que tinha acompanhado o ministério do apóstolo Paulo também, e nós vemos ele aqui, né? Ele não ficou lá em Tessalônica, ele veio junto com Paulo para Cesareia, para Jerusalém, depois Cesareia, e está acompanhando Paulo aqui também. Então nós temos 2 discípulos acompanhando Paulo nesse momento. Nós temos Lucas e nós temos Aristarco caminhando junto com ele para Roma lá, tá bom? E aí no versículo 3, no dia seguinte chegamos a Sidom. Sidom era uma cidade a caminho, né, para eles chegarem lá. Então eles chegaram a Sidom, e aí diz que Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Quem era o Júlio? Júlio era o nosso querido aqui centurião, tratando Paulo com humanidade. Oh, glória a Deus. Jesus também teve isso. Nos momentos mais difíceis da vida dele, como na cruz, ele teve um Simão Cirineu para carregar a cruz dele. E aqui nós vemos também Paulo indo para uma prisão, ser julgado por Roma. Nós vamos ver que era o destino final de Paulo. Isso aqui é a última, os teólogos dizem que é a última viagem missionária de Paulo, que é quando ele vai para Roma. E ele está indo lá preso, amarrado, né, acorrentado, porque ele era um prisioneiro de Roma, né? E aí o centurião teve compaixão dele. Teve compaixão e agiu com humanidade. E é isso que eu quero linkar para você, né? Deus sempre vai colocar pessoas para agir com compaixão, com humanidade com as nossas vidas e nos ajudar nos momentos difíceis, nos ajudar no momento em que estamos presos, no momento em que estamos cheios de tribulação. Deus sempre vai usar alguém. Deus sempre vai usar alguém para acalmar o seu coração. Se Deus sempre vai usar um ombro amigo, Deus sempre vai usar alguém que vai agir com humanidade com você. E não era diferente do apóstolo Paulo. Jesus disse para ele: eu estou com você, eu estou cuidando de você. E esse versículo mostra o carinho, o cuidado de Jesus, o cuidado que Jesus tem com cada um de nós, né? Acabamos de falar isso, Marcelo, é verdade, tá vendo? Estamos alinhados com a palavra aí, glória a Deus. Mas você vê o cuidado de Jesus, até em momentos de desespero, até em momentos que não tinha saída, que ele estava indo preso, não tinha saída, mas Jesus ainda é bom. Deus é bom todo o tempo e sempre vai usar alguém para poder mostrar o amor dele para você, através de alguém. E eu te encorajo a ser esse alguém também para outra pessoa. Ser esse alguém que vai mostrar humanidade e mostrar o amor de Deus através da sua vida para outra pessoa. Olha, o mundo está cheio disso. Na palavra de Deus diz que a plantação, a colheita está posta. A colheita está posta. O mundo está desesperado pelo demonstrações do amor de Deus. O mundo está desesperado, o mundo está sem amor, o mundo está frio, o mundo está carente, o mundo está precisando de abraço, o mundo está precisando de evangelho. E você e eu, que temos o amor de Deus em nós, que temos Deus habitando em nós, que temos o amor, podemos ser igual esse Júlio aqui foi para Paulo. Humano. Mostrou um pouco de humanidade. Eu acho que hoje em dia está faltando isso no ser humano. Ser humano. O que está faltando no ser humano hoje é ter humanidade. É ter humanidade, olhar para o próximo com um olhar de, não de pena, não de dó, mas olhar para o próximo, olhar com um olhar de compaixão. Assim como Jesus olha para mim e para você com compaixão todos os dias, né? E eu tenho certeza que tem alguém na sua vida, no seu trajeto, para o trabalho, para alguma coisa, para algum lugar,
que você tem como demonstrar esse amor. Ser humano. Ter humanidade, para que essas pessoas possam entender que o amor de Deus está através de nós, que nós somos o canal do amor de Deus para elas. Não só a natureza, não só a criação, mas nós também fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós podemos demonstrar o amor de Deus para essas pessoas. Glória ao nome de Jesus. E aí a gente vê aqui que ele permitiu Paulo ver os amigos quando ele desembarcou lá em Sidom, porque Paulo provavelmente tinha amigos ali, tinha uma igreja, né, nas suas viagens missionárias. Então ele permitiu que Paulo descesse do barco enquanto eles se aprontavam para o outro barco, descessem do barco e que Paulo visitasse os amigos e obter assistência desses amigos. Às vezes esses amigos deram alimento para Paulo, ajudaram. Cara, a gente tá com uma no trimestre da nossa igreja, né, que fala de unidade. Olha que maravilha. Paulo chegou e os irmãos, os amigos ofereceram assistência para ele. Glória a Deus. Ofereceram assistência para Paulo. Então Paulo teve a humanidade de Júlio, centurião, e também teve a humanidade dos seus irmãos em Cristo que o ajudaram a prosseguir, né? Talvez esses irmãos deram palavras de consolo. Paulo, você vai conseguir, você está indo no chamado do Senhor, sabe? Abraçando ele, confortando ele nesse momento difícil, né? E a gente vê grandemente o cuidado de Jesus através dos irmãos e através de um centurião, cara. De um cara que nem era irmão em Cristo dele. Às vezes, a ajuda vem de quem a gente menos espera. Ajuda, Deus usa pessoas que você menos espera para te ajudar. E não é para ficar triste com quem não te ajudou. Porque Deus vai demonstrar o amor dele por você através de quem ele quiser. E aqui ele mostrou através de um centurião romano. Ou seja, de um dominador, que era um romano, para um escravo. Que Israel era escravo. Israel era escravo ali de Roma. Então ele usou o dominador para servir e ser humano com o escravo, que era Paulo ali, né? E aí eles partiram. É verdade, tem amigos que são melhores que irmão mesmo. A Bíblia já diz, né? Tem amigos que são mais chegados que irmãos. E é tão bom ter amigos assim. Eu posso dizer que eu tenho amigos assim, que são os mais chegados que irmãos, sabe? Aqueles amigos que acreditam em você, acreditam no seu ministério, acreditam na sua vida, né? São ouvidos que te ouvem com atenção. Isso é a maior riqueza que a gente pode ter no mundo, né? Então, quando ele chega, aí no versículo 4, eles partiram dali então, depois de um tempo, de Sidom, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrário os ventos. Então a gente vê que os ventos ali que dominavam naquela época, que Paulo, pelo tempo, né? Pelo tempo ali, eram ventos de verão que vinham do oeste ou vinham do noroeste. Então, o navio, ele não ia diretamente dentro desse vento. Ele ia navegando, né? Por ser contrário a esse vento. Então, quando ele fala aqui, navegamos sob a proteção de Chipre, ou seja, nos ventos de Chipre, por serem contrários os ventos. Então, mesmo o vento batendo ao contrário ali, protegia eles de alguma forma de sair da rota que eles estavam, né? E ali a gente vê no versículo 5, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra de Licia. Ou seja, então a gente vê que ele deu duas paradas aqui, né? Ele parou em Sidom, e aí teve todo esse amor de Cristo ali mostrando para o Paulo. E aí depois eles chegaram em Lícia. E ali, no versículo 6 fala, achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava a partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Então o que o Júlio fez? Ele achou um outro navio que estava de partida para a Itália, ou seja, era um caminho para eles, e eles pegaram esses prisioneiros que estavam no navio e colocaram em outro navio, né?
E o que acontece? Lá eles trocaram de navio porque geralmente em Alexandria eles levavam muito, eles navegavam muito com suprimentos para outros países, tipo como Egito, como a própria Itália. Então ali na cidade de Mirra, ela tinha bastante suprimento, então esses navios eram comuns saírem cheios de suprimentos para outros lugares, para outros estados, para que eles pudessem de alguma forma ter suprimentos em alguns lugares, né? E aí a gente vê que aí o Egito, na verdade, ele era o principal fonte de mantimento de Roma. Por isso que esse navio saía dessa cidade de Mirra, que ficava ali próximo ao Egito. Então o Egito dava muito suprimento. Roma comprava muito suprimento do Egito ali. Então por isso que eles acabaram encontrando esse navio para poder ir até Roma para facilitar, né? Porque o navio que eles estavam provavelmente não tinha o mesmo porte que esse navio tinha, que era um navio de suprimentos, tinha que ser um navio mais encorpado, um navio mais, vamos dizer assim, mais forte contra tempestades, porque imagina, né? Eu, cliente, Roma, tô comprando cereal, comprando coisas do Egito. O Egito tem que me enviar da maneira mais segura possível. Então eles colocavam nos navios mais encorpados para resistir a qualquer tipo de tempestade, a qualquer tipo de situação, para que o alimento e as coisas chegassem bem ali. Então, ali Paulo estava indo num navio também agora mais forte, né? Ou seja, estava indo num navio diferente do que ele estava, né? E às vezes isso trazendo para a nossa vida, né? A palavra, tudo na palavra é sobre Cristo, né? E a gente vê Paulo ele sendo colocado também num lugar de proteção maior, no lugar de proteção maior. E você vai perceber mais para frente quando a gente lê aqui o quão foi bom eles terem trocado de navio. Que se eles estivessem com aquele navio mais simplesinho que eles estavam, você vai ver que houve uma tempestade gigantesca aqui, né? Então, até isso Deus cuida, tem um cuidado, gente, nos mínimos detalhes. Podia parecer, vamos trocar de navio porque vamos, porque era destino. Para Deus não existe destino, para Deus existe a mão de Deus cuidando, a mão de Deus direcionando. Deus não saiu do controle da sua vida, meu irmão. Fica tranquilo, tá? Fica tranquilo que Deus ainda está no controle de tudo. Pode parecer que você, mas eu estou trocando agora de emprego, eu estou saindo de um lugar, estou indo para outro, e você está naquela aflição. Fique tranquilo. Fique tranquilo, tudo está no controle de Deus. Está acontecendo essas trocas na sua vida é porque Deus está moldando e protegendo você. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O próprio apóstolo Paulo disse isso, e ele podia dizer com propriedade isso, né? Porque eu tenho certeza que ele entendia essas pequenas trocas, esses pequenos cuidados, como um cuidado maior de Deus. E ele sabia que tudo cooperava para o bem, porque ele amava Cristo. Tudo cooperava para o bem. Então, quando a gente vê essas coisas acontecendo, e Paulo vai lá e escreve na carta de Romanos, que é para onde ele está indo, né? A carta de Romanos, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então ele entendeu que tudo na vida dele que aconteceu foi tudo para o bem dele. Jesus nunca vai deixar fazer nada para o nosso mal. Jesus nunca vai deixar que nada aconteça para que faça-nos mal. Mas tudo coopera para o bem, para o bem. E eu quero que você creia nisso. Assim como Paulo escreveu isso porque ele tinha certeza que esses episódios pequenos mudavam a vida dele, também acontecia e acontece nas nossas vidas também, tá? E ali, no versículo 7, né? Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte de Sinídio, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, e aí começou as tempestades, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona.
Então a gente vê que a viagem de Mirra, ela foi difícil por causa dos ventos noroestes que vinham. Esses ventos eram ventos poderosos, eram ventos destruidores, eram ventos que se fosse qualquer outra embarcação que eles estivessem, já teria afundado ali. E a gente vê agora a proteção de Deus. Deus já sabe. Deus sabe o futuro, meu irmão. Deus sabe lá na frente. Às vezes Deus tira as coisas da sua frente porque Ele ouve conversas que você não ouve. Às vezes Ele tira pessoas da sua vida porque Ele ouve conversas que você não ouve. Ele vê lá na frente, Ele tem, Deus conhece, né? Por isso que eu sempre digo que e a palavra sempre diz também, que se Deus quiser nós faremos tal coisa. Se Deus quiser nós faremos tal coisa. Por quê? Porque é se Deus quiser mesmo, Ele que sabe o futuro. Eu não sei se eu vou acordar amanhã, mas eu sei que se eu acordar amanhã, se eu não acordar amanhã, eu estarei na glória. Essa é a certeza que eu e você temos que ter, meu irmão. Nós não temos a certeza do futuro. Um dia eu vi uma frase que dizia assim, Deus não quer que a gente saiba o futuro, Deus quer que a gente confie nele. Glória a Deus. Deus não quer isso, que você saiba o futuro. Ah, como vai ser o amanhã? O amanhã pertence a Deus. E eu sei que Deus está cuidando porque tudo coopera para o meu bem. Tudo vai cooperar para o meu bem. E é isso que é poderoso em Deus. Isso que é poderoso em Jesus Cristo. O quanto Ele nos ama e o quanto que Ele protege aqueles que são seus. Né? E nós estamos aqui, protegidos. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Não sei se eu vou estar vivo, não sei. Mas de uma coisa eu sei. Que o amanhã pertence ao meu Deus e Ele cuida. Ele já está lá no amanhã. Enquanto eu e você nos preocupamos com o amanhã, Deus já está lá, filho. Deus já está lá, cuidando para que tudo coopere para o seu bem. Assim como aconteceu com Paulo. Então Paulo estava nesse vento, né, que vinha ali, e aí eles chegaram com muita dificuldade em Sinídio, que ele diz aqui, né, os ventos estavam fortes, né, Sinídio, e nesse ponto eles tiveram que esperar um pouco para o vento parar, né, para prosseguir viagem, para chegar em Creta ali. Então a gente vê que eles ficaram com dificuldades. Imagina se eles estivessem no navio antigo. Tá? Então Deus proveu e eles tiveram que esperar um pouquinho ali. E aí no versículo 8 ele diz, costeando penosamente, então eles navegaram, sabe, penosamente, ou seja, com grande dificuldade, com grandes situações ali, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da qual estava a cidade de Lazéia. Bons Portos, depois de dar dificuldade, ele fala, ó, custeando penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Tá difícil? Tá penoso, meu irmão? Os ventos estão tão contrários que tá muito difícil você prosseguir? Mas continua, mesmo que rastejando. A Martin Luther King disse uma vez que mesmo que se for rastejando, eu vou prosseguir para o alvo. Então mesmo que seja rastejando, mesmo que seja de joelhos, mesmo que quando na sua oração só saia lágrimas, de tanta dificuldade, de tanto vento contrário, você vai chegar nos bons portos. Olha, bons portos. Glórias ao nome de Jesus. Bons portos. Deus tem bons portos preparados para mim e para você. Depois de uma grande tribulação, vem a calmaria da paz do Senhor. Vem a calmaria do cuidado de Deus. E os bons portos vão chegar na sua vida e na minha vida. Basta você crer, basta você continuar acreditando. Glória ao nome de Jesus. E aí eles chegaram perto de uma cidade que chamava Lazéia. Eles chegaram Lazéia, numa cidade ali. Então chegaram a um porto e ficaram lá meio caminho de uma ilha ali. Glória ao nome de Jesus. E aí, pessoal, a gente vê no versículo 9, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, ou seja, depois que eles estão no bons portos, eles tinham que continuar a viagem. Bons portos é um momento de refúgio e descanso, mas a nossa vida é de luta em luta,
de batalha em batalha. Mas isso é para fortalecer você, isso é para forjar o seu caráter, é para nos tornar mais parecidos com Cristo, meu irmão. As lutas constantes que você passa é para te tornar mais parecido com Jesus, é para te tornar mais parecido com Ele. Né? Pode parecer que Ele te esqueceu, pode parecer que Ele não está te ouvindo, mas Ele está com você, Ele está no seu barco, Ele está protegendo você. Ele está cuidando para que a sua viagem, mesmo que seja perigosa, ela seja uma viagem onde terá o cuidado. E eu digo uma coisa para você, meu irmão, nessa viagem que você está, só te resta confiar em Deus. Não confie na força do seu braço, não confie na força do braço de outra pessoa, confie no Deus que você serve. Paulo confiava, independente das situações, independente dos perigos que ele estava passando, ele sabia que ele podia confiar em Deus. Ele sabia que ele podia confiar no Senhor. Ele podia confiar em Jesus, de que tinha um bom lugar e que ele ia chegar em Roma, porque Roma era o chamado dele. Oh, glória a Deus! Você ainda está vivo, meu irmão. Ainda enquanto há vivo, tem esperança. Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida. O seu chamado está diante do Senhor. Não importa a dificuldade, você vai passar por isso. Em nome de Jesus. Assim como Paulo passou. E aí no versículo 9, eles falam que depois de muito tempo que eles estavam navegando ali, né? Eles estavam navegando há muito tempo. E aí, tendo muito tempo, tornando-se a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, ademoestava-os Paulo. Então, esse tempo de jejum, ele começava do dia mais ou menos 14 de setembro até o dia 11 de setembro. 14 de setembro até 11 de novembro, quer dizer. Então, olha o tempo que esses caras ficaram navegando. Ele fala assim, ó, tendo passado o tempo do dia de jejum, ademoestavam Paulo. Então, o jejum a qual Lucas está se referindo é o dia da expiação, que caía no final de setembro, começo de outubro que caía. Então, eles estavam num período muito longo em alto mar ali. E Paulo começou a ademoestar. O que é admoestar? Admoestar, na verdade, é você ensinar. Admoestar, na verdade, é você dirigir, guiar. Porque esse povo que estava no navio já estava duvidando de que eles fossem chegar lá. Eles já tinham passado por várias situações. Então não era só Paulo que estava passando. Eram todos que estavam no barco ali com ele. Né? Então Paulo, olha o que Paulo disse para eles. Senhores, vejo que, no versículo 10, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa. Ô, meu irmão, já estava sendo trabalhosa. E Paulo chega para os caras e fala, vejo que a viagem vai ser trabalhosa. Sabe o que é isso, meu irmão? É a verdade do Evangelho. Se alguém te disser que você vir para Jesus, você vai ter 1000 maravilhas, só vai ser bênção, só vai ser vitória. Meu irmão, esse Evangelho é mentiroso. A viagem vai ser trabalhosa, a viagem vai ser penosa. Mas a grande certeza que nós temos é que nessa viagem Jesus está conosco. Então não minta para as pessoas, ou não deixe que minta para vocês, que a viagem sempre vai ser na bonança. Mar calmo nunca fez um marinheiro experiente, meu irmão. A viagem vai ter tribulação, né? É bom a gente saber que vai ter vitórias, momentos de bons portos, como a gente viu aqui, mas também vai ter momentos ruins na sua vida, na minha vida. A viagem que nós estamos viajando para o nosso propósito, para o nosso destino, vai ter momentos difíceis e momentos que você vai pensar, acabou, tudo chegou ao fim. Tudo chegou ao fim. Mas eu quero que você entenda, assim como Paulo entendia. Olha o que ele fala aqui, meu irmão. Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga dos navios, mas também da nossa vida. Mas também, olha só a realidade, meu irmão. Realidade, não viva um evangelho de fantasia. Não viva um evangelho onde te falam que você vai andar em vitória o tempo todo, porque quando você não andar em vitória, você vai se frustrar com Deus.
E Deus quer que você viva a realidade, Ele quer que nós preguemos, a gente anuncie o evangelho da verdade. É boas novas, sim, boas novas, mas as boas novas não quer dizer que é boa bonança o tempo inteiro. As boas novas nada mais é do que Cristo nas nossas vidas o tempo todo, seja no tempo bom, seja no tempo ruim, seja no tempo de tudo ao contrário, de cabeça para baixo. Cristo está na sua vida, Cristo está na minha vida, e essas são as boas novas, que Cristo morreu na cruz para nos dar salvação. Não é, as boas novas não é riqueza, prosperidade, não que Deus não possa dar isso. Mas as boas novas nada mais é de que Cristo morreu na cruz por mim e por você, para nos dar vida e vida em abundância, e para nos dar a salvação, para nos livrar do pecado, para nos quebrar as cadeias. E é isso, não é vida boa. E Paulo foi sincero com os caras. Imagina, aqueles caras que estavam ali, os prisioneiros, os romanos que estavam ali, Lucas estava ali, Aristarco estava ali. Imagina. E aí, ele fala, mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Aí a gente vê o próprio Júlio aqui, que tinha sido humano com Paulo, agora estava duvidando dele. Falou, o Paulo, o prisioneiro, quer mandar no navio aqui, o cara quer dar ordens, o cara quer levantar a voz. Nós que somos de Roma, eu que tenho que dar a voz, eu que tenho que falar, eu que tenho que dar orientações. E aí ele já começa, ele dava mais crédito a quem? Ao piloto e ao mestre do navio. Ou seja, pessoas que não tinham provavelmente comunhão com Deus, que usavam a força do próprio braço, a própria sabedoria, para dizer, vai ficar tudo tranquilo, esse Paulo tá metendo louco, esse Paulo tá agindo como doido. O que ele tá falando? Que vai ser penosa a viagem, que nós vamos perder bagagem, que nós vamos pode perder até as nossas vidas? Que tá loucão esse Paulo. E o centurião, que era o cara que comandava ali, começou a dar ouvidos, infelizmente, ao piloto, a dar ouvidos ao piloto. E aí a gente vê que ele dava mais ouvido ao piloto e ao mestre do navio, que é o capitão do navio, né? E aí a gente vê, mas a experiência dele é que conta. Meu irmão, posso dizer uma coisa pra você? Vão duvidar de você, vão desacreditar de você, vão duvidar da sua capacidade, vão duvidar do que Deus tem para sua vida, mas continua crendo, porque quem te prometeu é fiel. As pessoas ainda vão ver o brilho de Deus na sua vida, mas não para você envergonhar eles, não para você humilhar eles, mas para você pregar o evangelho para eles e converter a vida deles. Mesmo aqueles que duvidaram de você, meu irmão, né? Nós não estamos aqui para estar numa mesa perante eles, e humilhar pisar naqueles que duvidaram da gente. Não. Nós estamos aqui para mostrar o amor de Deus até para esses que duvidaram de nós. Deus vai fazer, né? E aí, no versículo 12, não sendo porto próprio para invernar, ou seja, parar ali, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podia chegar a Fenícia, e aí passar o inverno, visto que ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudoeste. Então, ou seja, todo mundo estava falando, vamos embora daqui, a gente vai conseguir. E Paulo estava falando, olha, nós vamos sofrer, melhor a gente não sair daqui. Deus já me revelou, não vamos sair daqui. Mas o pessoal acreditou em quem? No piloto do navio e no capitão, dizendo, não, vamos sair daqui. A gente chega lá em Creta, a gente para. Quando chegar lá em Creta, a gente fica quietinho no nosso lugar. E aí eles foram. No 13, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, no versículo 13, soprando brandamente o vento sul,
E pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando ali perto da costa da ilha de Creta. Então eles pararam ali perto. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, que vinha do noroeste. Euroaquilão significa nordeste, é uma palavra híbrida, né, de grego, da parte latina ali, grego-latina. E a gente vê que vem um tufão. Eles estavam quase chegando, cara. Eles estavam quase chegando no destino para falar para Paulo: ó, tá vendo, Paulo? Se a gente tivesse te ouvido, a gente estaria lá, teria atrasado a nossa viagem, Paulo. Quando eles estavam para chegar no destino, que era em Creta, eles pararam ali numa ilha ali perto, veio o quê? Um tufão. Um tufão. Tufão é um furacão gigantesco ali, né, para eles. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Ou seja, os grandes experientes marinheiros não conseguiram resistir ao vento. O que eles fizeram? Largaram mão. Sabe aquela música? Deixa a vida me levar. Levaram. Não podia fazer nada. O tufão estava arrastando eles. E, cara, eles estavam quase no destino. E veio um tufão e levou o navio para longe. E Paulo tinha avisado, Paulo tinha falado, Paulo tinha anunciado o que iria acontecer com eles, mas eles não quiseram acreditar. E aí eles falam que, no versículo 16, passando sob a proteção de uma ilha chamada Cauda, a custos conseguimos recolher o bote. Então eles chegaram diante de uma pequena ilha chamada Cauda, né? Que alguns manuscritos chamam de Clauda. Acharam necessário então parar naquela ilha, né? E descer num bote. Então, a essa altura o barquinho já estava tão cheio de água que não tinha nem como, né? Eles estavam, imagina, numa tempestade, num tufão, e queriam, no navio já estava ruim, imagine descer de bote para chegar até a ilha que eles estavam. Porque, não sei se você sabe, né? O navio, quando ele vai parar numa ilha, a não ser que tenha um porto ali, mas se não tem um porto, o navio tem que parar a uma certa distância da ilha, né? Ele não pode parar perto da ilha, senão ele encalha na areia ali, né? Então eles tinham que parar numa parte longe. E o que eles começaram a fazer? Vamos descer de barquinho. Se o barco dele já estava todo lascado pelo tufão, eles tentaram agora pegar um barco deles lá, esses barcos, eles tinham aqueles bote salva-vidas, né? Eles tinham esse bote salva-vidas e eles queriam usar esse bote para chegar na ilha que eles estavam ali perto. E olha só o que aconteceu. E levantando-se estes, usaram de todos os meios para cingir o navio. Ou seja, né, tirando do navio lá as coisas. E temendo que dessem na Sirte, arearam os aparelhos e foram ao léu. Né? Então, a gente vê nesse versículo 17, então eles estavam tomando várias medidas de cingir o navio, de proteger o navio de alguma forma. Né? Então, eles não estavam muito claro o que eles estavam querendo fazer. Eles estavam jogando as coisas fora, estavam tentando salvar o navio, porque a tempestade iria derrubar aquele navio, a tempestade iria naufragar aquele navio, né? E aí, que eles fizeram? Eles arriaram as velas do navio, né? Quando eles falam aqui, arriaram os aparelhos, significa arriaram as velas do navio, né? E aí lançaram âncora para tentar diminuir essa velocidade, então jogaram uma âncora no alto mar para ver se travava o navio para que a tempestade não levasse eles, cara, né? Mas mesmo assim, se você olhar no versículo 17, fala, e foram ao léu, mesmo com a âncora. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Que a âncora de navio desse mundo, a âncora desse mundo não vai me segurar quando o vento forte vier. Sabe o que vai me segurar? É a confiança em Jesus Cristo que vai me segurar. Você viu que os caras tentaram fazer de tudo, tentaram lançar um bote
tentaram jogar âncora e mesmo assim, com a tempestade que estava, eles foram lançados ao léu. Ou seja, não adiantou absolutamente nada. Todos os esforços humanos não funciona. Seus esforços humanos não vai funcionar. Se você não depender 100% de Jesus, em todas as tribulações, em todas as situações da sua vida, você vai naufragar, meu irmão. O que nós temos não é uma âncora, não precisamos usar âncoras, não precisamos baixar as velas para terminar, porque tem gente que baixa a vela, ou seja, o que é baixar a vela? Né? Eu estou diante da tempestade, vou baixar a vela, ou seja, eu tento agir da minha maneira diante dessa situação. Eu tento agir da minha maneira. Baixar as velas é tentar minimizar o poder da tribulação na minha vida. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você confie nele. Deus quer que você confie. Se eles tivessem ouvido Paulo, eles não estariam passando por isso. Se eles tivessem ouvido o que Paulo falou, eles não estariam passando por isso. Então, se você tem uma amizade, conhece uma pessoa, um homem, uma mulher de Deus, e você vê que ele está falando, dê atenção. Muitas vezes é o Senhor falando através da boca dele. Se você ouvir a palavra, obedeça a palavra. É melhor obedecer do que sacrificar, porque no sacrifício esses homens não conseguiram fazer absolutamente nada. Não conseguiram fazer praticamente nada. Mesmo jogando velas, içando as velas, mesmo jogando a âncora, mesmo assim, os barquinhos, eles foram jogados ao léu, como diz aqui. E aí, no 18, açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. Ou seja, eles foram jogados para um lugar que eles nem estavam sabendo, né, no meio, e aí já aliviavam o navio. Né? Literalmente significa fizeram uma injeção, isto é, lançaram fora as cargas. O que aliviaram o navio? Pegaram tudo que tinha no navio e jogaram fora. Toda a carga. Agora pensa você, era um navio que tinha várias pessoas e elas precisavam de alimento, mas o navio estava pesado e eles falaram, nós temos que aliviar o navio, senão a gente vai afundar. O que eles fizeram? Jogaram praticamente a carga inteira fora. Lembra que Paulo falou que as cargas iam perecer? Não ouviram? O que aconteceu? Exatamente o que Paulo tinha falado. Jogaram as cargas fora, aliviaram o navio. E aí, olha só no versículo 19. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. A armação do navio, ou seja, toda a parte estrutural do navio lançaram fora. Olha só, gente, vamos lá, vamos entender. Ao terceiro dia, eles passaram 3 dias seguidos dentro desse tufão. Eles já tinham jogado toda a bagagem fora. E agora, no terceiro dia, eles viram, nós vamos ter que lançar agora embora toda a armação do navio, ou seja, toda a vela, tudo. Ou seja, perdemos, estamos ainda tentando fazer alguma coisa com as nossas mãos. E jogaram tudo fora. Aquele navio ficou despedaçado por eles mesmos. Jogou fora as armações do navio. E aí a gente vê o que no versículo 20? E não aparecendo, havia alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Talvez você tentou agir com as suas próprias mãos, talvez você não ouviu o que o Senhor falou e foi com as suas próprias mãos, e o seu navio agora você teve que jogar fora todo o suprimento, você teve que jogar toda fora a armação do seu navio, porque essa tempestade não passou. E agora, a próxima etapa que estava acontecendo com esses caras era o quê? Dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Eles falaram, vamos morrer aqui.
estamos sem alimento, sem carga, estamos sem estrutura para o navio navegar, estamos sem o barco, estamos sem a âncora, não tem mais esperança. A palavra de Deus diz que há esperança para a árvore cortada. Ao cheiro das águas ela vai brotar. Que águas? As águas vivas de Jesus. Oh, glória! Mas aqui tinha acabado toda a esperança desses caras. Acabado toda a esperança de salvamento, ou seja, nós vamos morrer aqui, ninguém vai saber, ninguém vai nos salvar. Ninguém vai nos salvar. E aí quem escreve isso é Lucas, né? Caindo sobre nós grande tempestade, toda a esperança de salvamento se dissipou. No 21, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo pondo-se em pé no meio deles, olha lá. Agora ele vai falar, agora que vocês estão sem esperança, eu vou dar esperança para vocês através de Jesus. Olha só o que ele fala. Senhores, na verdade era preciso ter me atendido e não partido de Greta. Ou seja, se vocês tivessem me ouvido, nós não estaríamos passando por tudo isso. Então toda aquela arrogância de Júlio, do centurião, agora ele estava mansinho. Ele estava mansinho porque ele tinha acreditado no capitão, ele tinha acreditado no navegador do navio, na pessoa que navegou, o marinheiro, e ele tinha acreditado. E Paulo, se vocês tivessem me acreditado, para evitar este dano e perda. Ou seja, se vocês tivessem me ouvido, nós não teríamos perdido navio, não teríamos perdido bagagem, não teríamos perdido a esperança. Eu não sei se você não ouviu o Senhor e está passando por um desespero na sua vida. Está dando murro e ponta de faca. No português literal, murro e ponta de faca. Porque você foi desobediente, porque você foi de acordo com o seu coração, seguiu o que o seu coração falava e não ouviu atentamente a voz do Senhor, não teve paciência para ouvir o direcionamento de Jesus. E você está passando por uma situação que você falou, acabou, não tem mais esperança. Olha o que Paulo fala. Mas agora, ainda há esperança. Mas agora vos aconselho bom ânimo. Cara, como que eu vou ter bom ânimo nessa situação, Paulo? Como que eu vou ter bom ânimo? O navio está à deriva, ninguém vai nos salvar, nós vamos morrer. Como nós vamos ter bom ânimo? Paulo era um verdadeiro pregador do evangelho. Tenham de bom ânimo. O próprio Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, eu venci e vocês também vão vencer. Glória a Deus. E Paulo estava falando aqui, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio, ou seja, não se perderá, por mais que você tenha desobedecido e ter seguido o seu coração, sua vida não se perderá. Talvez você pode perder tudo aquilo que você conquistou nessa desobediência, mas a sua vida não se perderá. A vida dos céus não se perderá. Glória ao nome de Jesus. Não se perderá. Porque, no 23, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo. Dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. Talvez Paulo estava também perdendo a esperança, falou, Jesus, eu não vou para Roma, como que eu vou ficar aqui nesse navio? Aí veio um anjo, Paulo, não temas, não temas. Quando você está totalmente acabado, não temas, não temas. E é preciso que vocês compareçam perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegavam contigo. Ou seja, Paulão, tá vendo esses caras que estão navegando com você? São as pessoas que Deus te deu para você pregar o evangelho. Deus te deu todas essas pessoas para você pregar. Em meio à tribulação, em meio à situação
Como está? Deus te deu ainda alguém para poder cuidar de você. Glória ao nome de Jesus. Portanto, senhores, tende bom ânimo, no versículo 25. Pois eu confio em Deus, que sucederá de modo porque me foi dito. Eu confio em Deus. Você pode dizer isso na sua casa? Eu confio em Deus. Eu confio no Senhor. Glória ao nome de Jesus. Isso que é glorioso. Isso que é maravilhoso. Eu confio em Deus. E aí ele diz no versículo 26, porque necessariamente é necessário que vamos dar a uma ilha. Olha que maravilhoso, né? O vento soprando, parecia que todo mundo ia morrer. Parecia que tudo ia se acabar. Tudo ia chegar ao fim. E Paulo fala, um anjo aparece para Paulo e fala, Paulo, não temas. Eu também, Marcelão, eu confio em Jesus. E o anjo falou para Paulo, não temas, porque você vai comparecer a Roma. E ainda por cima eu estou te dando todos esses no navio para que você pregue o evangelho para eles. Oh, glória! Essa situação sua, meu irmão, é para a glória de Deus. Isso que você está passando é para a glória de Deus, mesmo que você tenha se enfiado nessa situação. Mesmo que você tenha desobedecido a Jesus e tenha perseguido o seu coração. Ainda Jesus ainda vem falar para você hoje. Eu ainda não me esqueci de você e eu ainda estou com você. Basta você se arrepender dos seus pecados, pedir perdão e confiar em Deus, que ainda há saída para você. Ainda há solução para mim e para você, meu irmão. Glória ao nome de Jesus. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Ah, Paulo, mas eu pequei tanto, eu estou no mar de pecado. Ainda há perdão para você. Se você se arrepender, ir aos pés dele, ainda há perdão para você. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Isso mesmo, Ju. Louvado seja Deus. Ainda há perdão para nós. Ainda tem um Deus vivo que está esperando o seu arrependimento e voltar. Olha, Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti. Sabe o filho pródigo? Saí da tua presença, fui por caminhos tortuosos. Eu desobedeci, Deus. Eu desobedeci, mas agora eu estou aqui para te pedir perdão. E aí o anjo animou toda a galera inteira. E aí, gente, no versículo 27, quando chegou a 14ª noite, a 14ª noite, gente, você sabe o que é isso? Ficar 14 dias em alto mar, no meio de tempestade, tá? Não era navegando na boa. 14 dias, chegando a 14ª noite, sendo nós abatidos de um lado por outro mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam alguma terra. Oh, glória, acho que Paulo deve ter lembrado, quando ele e Silas estavam na prisão e perto da meia-noite eles começaram a louvar o Senhor. E o Senhor quebrou as cadeias, eles saíram da prisão. E aqui, perto da meia-noite, eles estavam próximos à terra firme. Eu imagino esses homens desesperados, 14 noites, gente. Não eram 14 horas, não, eram 14 noites. Imagina a esperança desses caras, mas com Paulo, com a esperança renovada, eles confiaram em Jesus. E eles chegaram a um lugar. E no versículo 28, e lançando o prumo, acharam 20 barças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 barças. Ou seja, o prumo era para saber qual era a profundidade ali, né? Qual era a profundidade daquele para ver se eles estavam perto da terra mesmo, né? Então eles foram lançando, acharam 20 barças, depois 15, foi diminuindo. E receosos que fôssemos atirados contra lugares rochosos, porque geralmente perto de ilha tem muita rocha.
E eles estavam de noite, meia-noite, eles não enxergavam nada, era um breu, filho, era um breu. Lembra que Paulo disse que eles não viam nem o brilho do sol e nem das estrelas? Então era um breu, estava escuro, eles não conseguiam ver, eles ficaram receosos que fossem para um lugar rochoso e lançaram da polpa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Ou seja, a galera agora inteira estava orando. Olha o que olha o que Jesus através de Paulo fez com esses caras. Eles lançaram as âncoras e começaram a orar, confiar em Deus, cara. Confiar em Deus. Nossa, glória ao nome de Jesus. Não era só Paulo agora que confiava, nem Lucas, e nem era só Aristarco. Não, agora era todo mundo. Eles oravam a Deus agora, para que rompesse um dia. Senhor, talvez você esteja orando, a sua oração agora seja: Senhor, quando vai amanhecer na minha vida? Oh, glória! Quando que vai amanhecer? Quando que vai acabar essa noite? Continue orando, meu irmão. Continue clamando ao Senhor. Essa noite vai passar. A noite não é eterna. A noite não é para sempre. Continue, vai amanhecer na sua vida. Eles oravam, eles lançaram a âncora e começaram a orar. Senhor, agora, o que nós podemos fazer? O que nós vamos fazer, Senhor? E começaram a orar, a interceder, começaram a clamar para que rompesse logo o dia. Porque eles não aguentavam mais. Talvez você estava mais... Aqui 14 dias representa um longo tempo. Talvez você está um longo tempo nisso tudo que você está passando. Mas a sua oração vai fazer amanhecer o seu dia. Glória a Deus. Quando você confia no Senhor, a sua oração vai fazer o dia amanhecer. Vai fazer você passar por essa tempestade. Vai fazer você chegar em terra firme, em bons portos. Glória ao nome de Jesus. No 30, procurando os marinheiros, fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretextos que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião soldado: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvá-los. Ou seja, só vai se salvar quem permanecer a bordo. A galera estava orando, mas alguns bateram um desespero e queriam saltar do navio. E Paulo falou: se esses caras saltarem do navio, ninguém vai ser salvo. Eles não vão conseguir ser salvos. Então os soldados cortaram os rabos do bote e os deixaram afastar. Ou seja, ninguém vai sair desse navio. Ninguém. Glória a Deus. Vai todo mundo ficar aqui. Então todo mundo no mesmo barco. Glória. Todo mundo está orando. Às vezes aquele seu irmão está orando com você, ele titubeia um pouco na fé, mas você está no mesmo barco que ele. Não deixe ele sair do navio, meu irmão. Não deixe ele sair do barco. Não deixa. Corta as cordas dos barquinhos que tem para sair e fala: fica. Porque quem ficar no navio vai ser salvo. Olha o que Paulo fala: quem ficar no navio vai ser salvo. Então os soldados cortaram os cabos do bote e os deixaram afastar-se. Ou seja, a gente começou junto, vai junto até o final. E aí isso é unidade. Por isso que nós estamos falando no trimestre de unidade. Olha que maravilhosa unidade aqui, né? E aí no 33, enquanto amanhecia, Paulo rogava que todos se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que esperando estais sem comer, nada tendo provado. Ou seja, eles ficaram 14 dias sem comer. Aí Paulo foi lá, viu que tinha comida, falou: comam agora. Porque eles estavam guardando comida, cara. Vamos ficar o maior tempo sem comer, porque a gente não sabe quanto tempo que a gente vai ficar. A gente não sabe quanto tempo que a gente vai ficar nesse barco. E Paulo falou: comam agora. Aí eles devem ter olhado para Paulo e falou assim: você tá loucão, Paulo. A gente vai comer e vai morrer de fome depois. E aí Paulo falou: comam. E eu vos rogo que com mais alguma coisa, no 34, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Glória a Deus. Então comam. O que eu quero dizer aqui, pessoal: se alimente da palavra do Senhor, que é para a sua segurança. Paulo falava assim: quero que vocês comam para a vossa segurança. Nenhum fio de cabelo vai ser perdido, nenhum fio de cabelo da sua cabeça vai ser perdido. Então coma, se alimente, meu irmão. Se alimente.
Saia dessa situação que você está. Saia dessa situação onde você está, sabe, sem esperança. Se alimente da palavra de Deus, se alimente de Jesus, que é o pão da vida. Se alimente do corpo e do sangue de Jesus, que ele é o pão da vida. Se alimente da palavra dele. Coma a palavra dele, devore a palavra dele para a sua segurança. Eu sei que é difícil passar por situações que você está passando, meu irmão. Eu também estou passando várias situações. Estou passando por várias situações, mas nós precisamos comer. Nós não podemos ficar sem comer. Quanto mais a gente fica sem comer, menos seguro nós estamos. Quanto mais nos aprofundamos e comemos da palavra de Deus, meu irmão, mais segurança você vai ter. Por isso medite na palavra de dia e de noite, leia a palavra, tire tempo para ficar sós com Deus, com a palavra, para a sua segurança. Então não permita que o diabo deixe você com fome. Tenha fome e sede da palavra, mas não só fique na vontade. Vá e coma. Vá e mergulhe nessa palavra. Glória a Deus. E aí, no 35, tendo dito isso, tomou um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois o partiu e começou a comer. Quem fez isso, irmão? Não foi Jesus? Jesus não pegou o pão partindo, tendo dado graças e partiu entre todo mundo. Paulo aqui sendo imitador de Cristo. Glória a Deus. Jesus estava para morrer quando ele fez isso. No dia seguinte, na mesma noite, ele ia morrer, Jesus. Ele ia ser preso, na verdade. E Jesus sabia disso. E Paulo sabia da dificuldade e fez a mesma coisa que Jesus. Glória a Deus. E todos, no 36, todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Ou seja, seja um exemplo. Leia a palavra para que os outros que estão no mesmo barco que você também tenham você como exemplo. Estávamos no navio 276 pessoas. 276 pessoas estavam no navio. Não era só Paulo e o centurião Aristarco. Cara, era 276. Era só Deus. Só Deus para salvar todo mundo. Só Deus. Só um milagre de Jesus. Refeitos com a comida, no versículo 38, aliviaram o navio, ou seja, jogaram fora o navio e lançaram todo o trigo no mar. O trigo que era do Egito para Roma foi lançado no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Ou seja, cara, tem uma ilha ali. Será que se a gente chegar mais perto a gente vai encalhar o navio? Então, levantando âncoras, as âncoras, lembra que as âncoras estavam abaixadas e eles começaram a orar? Levantando âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras e os lemes, e lançando a vela para o vento, dirigiram-se para a praia. Então foram todo mundo para a praia. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se abria pela violência do mar. Imagina uma parte do mar vindo duas correntes marítimas. E correntes marítimas, cara, são destruidoras. Correntes marítimas ninguém consegue resistir a ela. Se algum ser humano, navio, pegar uma corrente marítima, vai embora com ela. Só que eles ficaram no meio de duas correntes marítimas, esmagando eles, cara. Lembra que Paulo falou que o navio ia se perder? Então, se chegasse o navio bonitinho lá na praia, Paulo era mentiroso. Então, o que aconteceu? Ficaram presos no meio de duas correntes, próximo à ilha, cara. A ilha já estava ali, já estavam vendo a ilha. Mas próximo a essas duas ilhas, essa ilha, duas correntes do mar destruíram o navio, né? No versículo 42, o parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Ou seja, o Paulo falou que nenhum ia se perder e os caras queriam matar os prisioneiros. Já que a gente vai morrer aqui, olha só os caras. Uma hora eles estão lá em cima, outra hora estão lá embaixo, uma hora acredita, uma hora desacredita, uma hora estão bem. Meu irmão, isso é inconstância. Fuja da inconstância.
A sua fé não pode estar lá em cima e embaixo toda hora. Não pode. Você tem que confiar ou não em Deus, meu irmão. Ou você confia ou não. Não adianta você ficar... uma hora eu acredito, outra hora eu não acredito. Uma hora os caras estavam assim. Uma hora eles acreditavam, oravam, pá, clamavam. E outra hora eles queriam matar todo mundo porque achou que o navio, a galera ia fugir, porque era tudo preso. 276 pessoas estavam ali. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Então, quem sabia nadar, falou, galera, vamos embora, ninguém vai se perder. Paulo falou que ninguém ia se perder, vamos embora. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Oh, glória a Deus. Eu não sei você, mas esse capítulo foi emocionante, cara. Foi emocionante. Penúltimo capítulo da nossa história do apóstolo Paulo. E assim como Deus tinha revelado para ele, ninguém se perdeu. Ninguém se perdeu. É isso aí, Marcelo. A gente não pode cochear em dois pensamentos. Ou você crê ou você não crê. Todos se salvaram. Apesar das incredulidades dos caras, todos se salvaram, porque Paulo falou que ninguém ia se perder. E aí todos chegaram são e salvos na ilha de Malta, que nós vamos falar no próximo capítulo, que é o último capítulo da vida de apóstolo Paulo aqui, hein? Não percam. E aí chegaram nessa ilha e todos se salvaram. Paulo, Lucas, Aristarcos e mais todos os outros 273 que estavam com eles. E chegaram à ilha de Malta. Glórias a Deus. Você vai se salvar, meu irmão. Vai amanhecer na sua vida. Não importa o que você esteja passando. Deus é bom. Ainda que as circunstâncias da vida digam que não, ainda que o mar, ainda que a tempestade diga que você vai naufragar, se você confiar em Deus, de que Ele está te guiando para o seu propósito, você vai chegar em terras firmes. Ainda que você já esteja no 14º dia da sua tribulação, você ainda vai alcançar tempos bons. Vai amanhecer. Jogue a âncora e comece a orar. Fala, Senhor, eis-me aqui, me salva, me guia. E o Senhor vai fazer acontecer milagre em sua vida, assim como aconteceu na vida desses caras aqui. Obedeça a Deus. Cara, se eles tivessem obedecido Paulo, ouvido Paulo, eles não teriam passado por tudo isso. Mas ainda que você não tenha obedecido e tenha se enfiado nessa tribulação, nessa doidura que você está aí agora, ainda há esperança para você. Crê em Deus. Assim como Jonas teve esperança para ele quando ele foi engolido pelo grande peixe, ainda há esperança para você. Porque o Senhor te quer, o Senhor te ama e o Senhor, Ele cuida de você, porque tudo vai cooperar para o seu bem. Mas se Ele tiver que usar a tribulação para fazer você entender, meu irmão, até mesmo quando a gente entende Deus moando a tribulação, imagine quando aquele que não quer entender nada, que quer agir com a sua própria maneira, como é que vai ser? O importante é estar com Jesus, né? O importante é estar com o Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado pela palavra de hoje, obrigado pelo ensinamento. Muito obrigado por que o Senhor nos ensinou, Pai, através da vida do apóstolo Paulo, que o Senhor é conosco, que através das nossas vidas, Pai, nós podemos ser luz para as pessoas. Pai, nos ensinou hoje, através da vida do apóstolo Paulo, que ainda que tenha 14 dias de noite, Pai, ainda vai amanhecer, Pai. Pai, nos ensinou através da vida de Paulo que devemos obedecer, que devemos, Pai, fazer a Tua vontade, Pai, o Teu querer. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez com cada um de nós hoje, por tudo que o Senhor imputou em nosso coração através da Tua palavra. Não deixa, Pai, o inimigo roubar a semente que foi plantada hoje na vida de cada um, Senhor. Nós te agradecemos. Muito obrigado, Jesus,
por nos ensinar. Espírito Santo, muito obrigado por revelar coisas poderosas através da sua palavra. Muito obrigado. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Marcelão, vamos orar. Alguém mais quer oração pela família aí? Glória ao nome de Jesus. Então vamos orar. Senhor, ainda na sua presença, abençoa a família do Marcelo, Senhor. Cuida da família dele. Pai, que o Senhor derrame sobre a família dele graça. Que o Senhor derrame sobre a família dele, Pai, as tuas virtudes, tua bênção, Senhor. Cuida, Senhor, deles, em nome de Jesus. Faça que tudo que aconteça com a família dele coopere para o bem deles, porque eles te amam, Senhor. Porque é uma família temente ao Senhor. Então eu oro para que a tua graça e o teu amor venha sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Gente, obrigado pela presença de todos na aula. E não percam próxima segunda, o último capítulo da vida do apóstolo Paulo, né? Orações pela família da Rose, tá bom? Sim, glória a Deus, vamos orar. Senhor, também continua em oração pela família da Rose, Senhor. Que o Senhor também cuide dessa família. Que o Senhor abençoe poderosamente essa família, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, traga provisão. Que o Senhor traga alimento. Que o Senhor traga a palavra cada vez mais para a família dela, Senhor. Dá o sustento, Pai. Dá a proteção. Dá, Senhor, meu Pai, o direcionamento para o que a família dela precisa, Senhor. Eu abençoo essa família e abençoo a família de todos aqui, Senhor, que estão nos acompanhando, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, segunda que vem, o último capítulo da emocionante saga História da Vida de Paulo. Não percam, tá? Compartilha, fala com as pessoas, chama as pessoas, porque vai ser um capítulo emocionante também. Segura as lágrimas, porque eu não vou segurar, não. Vou chorar. Vou chorar porque é só quem conhece a vida do apóstolo Paulo, estudou para saber como vai chegar essa vida desse cara. O propósito se cumprindo na vida dele, através do que Deus tinha prometido, né? E o quanto Atos ainda continua nas nossas vidas. Nós temos até Atos 28, mas nós vivemos o Atos 29. Nós vivemos o Atos 29, porque a história da igreja continua e eu e você somos parte disso. Amém? Glória ao nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Marcelo, Rosemary, né? Minha mãe que acompanhou, todo mundo, Isabel, Janete, todo mundo que acompanhou, Ricardo aí, glória a Deus, a Ju, todo mundo que acompanhou. Deus abençoe vocês. Uma ótima semana. E semana que vem nós estamos juntos aí para concluir essa grande história do apóstolo Paulo, tá bom? Fiquem na paz do Senhor. Um beijo, saudade de todos. Deus abençoe.